Abramos as nossas Bíblias, de pé como estamos. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2. Nós estaremos lendo o versículo de número 9 ao 11. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e estender o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, reverendo Orisvaldo Nunes Lima, por nos permitir usar o púlpito desta amada igreja para ministrar uma palavra de Deus. Por extensão, a sua família, sua esposa, nossa querida irmã Vaninha, e todos os obreiros, toda a mesa diretora aqui no estado das Alagoas. Agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, eu faço extensiva a toda a nossa mesa diretora, que o Senhor Deus continue sendo glorificado. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor presidente da Umadene, pastor José Carlos de Lima, e por extensão toda a sua família. Os cantores convidados para este evento, que Deus continue sendo glorificado, e é para nós uma satisfação poder ouvir o cantor Oséias de Paula. Cresci ouvindo essas melodias sacrossantas, e ao Senhor seja toda a glória. Eu e a minha esposa, irmã Fabiana, estamos muito felizes e grato a Deus por fazer parte desta história. É 108 anos as Assembleias de Deus aqui no estado das Alagoas, especificamente aqui em Maceió, e 100 anos de escola bíblica para obreiros. Portanto, ao Senhor seja glória pela vida de todos os nossos queridos irmãos, os organizadores deste evento e todos os pastores que auxiliam aqui nosso pastor José Orisvaldo Nunes. Capítulo de número 2, nós estaremos lendo o versículo, vamos ler a partir do versículo 5 ao versículo de número 11, aos pregadores que têm sido o canal de Deus para as nossas vidas nesta EBO, tem sido bênção de Deus durante o dia, temos aprendido muito da parte de Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 5, quem encontrou diz amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quem diz amém? Assentai-vos, por gentileza. Alguns irmãos estão procurando-me com relação ao livro que Deus me deu o privilégio de escrever. Está ali na A7, ali no estande da A7 Brindes. Os irmãos devem, se quiserem, procurem lá o curso, e também o livro está ali com o nosso irmão Alex. Queridos irmãos, quando olhamos a narrativa da igreja primitiva,
nós entendemos que elas se basearam, ou que ela se baseou, no Ide de Jesus. Capítulo 1 de Atos, versículo de número 8, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Dos capítulos 1 do livro de Atos ao capítulo de número 8, nós encontramos a igreja obedecendo e pregando em Jerusalém e em toda a Judéia. A partir do capítulo 8, nós encontramos no versículo 4, Filipe descendo a Samaria e pregando a Cristo. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, nós encontramos Pedro agora na cidade de Lida, pregando a palavra de Deus. O capítulo de número 9 de Atos, versículo 40, agora Pedro está em Jope. Ao olharmos o capítulo de número 10, o evangelho vai crescendo, e Pedro agora já está em Cesareia Marítima, pregando a palavra de Deus na casa de Cornélio. Capítulo de número 11, o evangelho alcança agora um pouco mais além do contorno da Judéia e da Galileia. Agora o evangelho chega em Antioquia, Antioquia da Síria. E a Bíblia nos informa, em Atos capítulo 11, versículo de número 22, que é enviado Barnabé para aquela igreja. E alguns estudiosos concordam que Barnabé assume a liderança, o pastorado daquela igreja. Capítulo de número 11, versículos 25 e o 26. Barnabé busca a um homem por nome Saulo, que estava em Tarso, e o traz para dentro de Antioquia. E a Bíblia diz que durante todo um ano, eles ensinavam a palavra de Deus. E pela primeira vez, foram os discípulos chamados cristãos, ou seja, parecidos com Cristo. Capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que na igreja em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Mas o que é lindo é que mesmo havendo profeta e doutores, quem mandava não eram os profetas e nem tampouco os doutores. Quem mandava na igreja era o Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo de número 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. E nos diz o texto que então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Agora, este moço, Barnabé e Saulo, saem na primeira viagem missionária. Capítulo de número 13, verso 5, a Bíblia diz que eles levaram consigo a um moço por nome Marco. Quando nós observamos o versículo 13 deste mesmo capítulo, Marco abandonou a Paulo e abandonou a Barnabé e voltou para dentro de Jerusalém. Capítulo 15, versículo 36 em diante de Atos. Agora Paulo e Barnabé concordam em retornar para rever os irmãos que haviam ganhado na primeira viagem missionária. E Barnabé diz a Paulo: vamos levar a Marco. Paulo disse: não, ele não vai, porque ele nos abandonou na primeira viagem missionária. E a Bíblia diz que houve contenda entre Paulo e Barnabé. E é interessante notarmos que essa contenda deu-se por causa de Marco, porque colocar alguém a quem o Espírito Santo não separou, vai dar briga, vai dar contenda. Então o Espírito Santo tinha dito: é Barnabé e Saulo que vai exercer a obra que eu chamei. Marco foi por conta de Paulo e Barnabé, mas Deus não mandou levar Marco e colocar no ministério
Aquele a quem o Espírito Santo não separou, pode ter certeza, vai dar contenda e vai dar briga. Então houve contenda entre os chamados, os separados pelo Espírito Santo. E agora Paulo e Barnabé se separam. A Bíblia diz que Barnabé toma consigo a Marco e vai para um local, e Paulo agora toma Silas e vai para um outro local. Só que quando nós lemos o capítulo 16 do livro de Atos, dá para entender ali, parece que Paulo ficou um tanto quanto perdido. Capítulo de número 16, verso 6, Paulo ele quer pregar o evangelho lá na Bitínia, e a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Bitínia. Paulo disse, então eu vou pregar o evangelho na Ásia Menor. Mas a Bíblia diz, no versículo 7, que ele foi impedido pelo Espírito de Jesus a não pregar também na Ásia Menor. Paulo para um pouco e vai consultar ao Senhor. Capítulo de número 16, versículo 9 de Atos. A Bíblia diz que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou a ele um varão da Macedônia, que lhe rogara, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo disse, concluímos então que o Senhor havia nos chamado para pregar a palavra na Ásia Menor, ou melhor, pregar a palavra na Macedônia. E eu gosto da expressão do capítulo 16, versículo 11, que após esta visão, a Bíblia diz, Paulo disse, nós saímos correndo para atentar à palavra e obedecer à voz do Senhor. E há tempos atrás eu ouvi uma mensagem do reverendo Orisvaldo Nunes, e ele pregando no culto de ensino, disse que bendita aquela carreira de Paulo, porque Paulo queria pregar numa região, mas o Espírito levou para outra região. Paulo ele vai não para o Oriente, mas agora para o Ocidente. Chega na cidade de Filipe, onde foi uma porta para ele pregar, para ele falar de Jesus. E naquela carreira de Paulo, chegando e pregando a palavra em Filipos, algumas portas se abrem. Se abre a porta da salvação, se abre para Paulo a porta da palavra. Abre-se naquele lugar a porta para o batismo. Abre-se naquele lugar a porta da libertação. Mas também se abre uma porta do sofrimento, porque Paulo e Silas foram presos, mas mesmo estando presos, eles decidiram fazer um culto na prisão. E a Bíblia diz no capítulo 16, verso de número 25 de Atos, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Enquanto eles cantam e oram, a Bíblia diz que de repente veio um grande terremoto e abalou o alicerce do cárcere. É interessante entendermos que o doutor Hernandes Dias Lopes, no comentário do livro de Atos, diz que a prisão com a qual Paulo e Silas estavam era abaixo de 10 portões, em uma prisão subterrânea. Se eles estavam em uma prisão subterrânea, milagres dentro de outros milagres aconteceram. Porque se ele está abaixo de 10 portões, e a Bíblia diz que veio um terremoto e abalou o alicerce do cárcere, pela lógica é para as lajes terem desabado em cima de Paulo e Silas. Mas quem adora em meio às adversidades, há uma proteção dos céus. Eu quero crer que enquanto o Senhor abalava o alicerce, segurava com outra mão o teto para não cair em cima dos adoradores. Mas outro milagre acontece dentro deste milagre. Qual milagre? Quem era para estar acordado estava dormindo, que eram carcereiros. Quem era para estar dormindo estava acordado, que eram os presos ouvindo Paulo e Silas cantar. Houve um outro milagre aqui, porque a Bíblia diz que o terremoto veio e abalou o alicerce e foram soltas as prisões de todos.
Por via de regra era para todos fugirem, mas não fugiu nenhum prisioneiro e ficaram todos ao lado de Paulo e Silas. E de repente, agora quando o carcereiro desperta, ele tenta tirar sua vida. Paulo diz: não faças nenhum mal, porque nenhum de nós fugimos, estamos todos aqui. Ele pede luz e agora vai até Paulo e diz: senhores, o que é necessário que eu faça para que me salve? Paulo disse: é simples, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado para sempre seja o nome santo do Senhor. Ele disse: eu creio. E agora leva Paulo para a casa dele. Por certo, todos os prisioneiros vão para aquela casa. Eles fazem um culto durante a madrugada, batiza o carcereiro e a sua casa. De manhã cedo os magistrados chegam e pedem para Paulo ir embora. Mas Paulo disse: agora eu não vou sair de mão abanando. Eu sou varão romano e vocês me espancaram, vocês me prenderam e a lei está ao meu favor. Quando eles souberam que Paulo era romano, eles vão até Paulo, pediram por favor, pediram desculpas, e Paulo disse: agora, depois das desculpas, eu vou seguir viagem, mas antes, porém, eu vou na casa da irmã Lídia, eu vou inaugurar a igreja lá, e inaugurando a igreja em Filipe, vou colocar alguém para tomar conta, e eu seguirei viagem. É muito lindo esta história, porque se Paulo tivesse dito que era romano antes de ser preso, ninguém colocava a mão nele. Mas o William Buckley diz que tem hora que devemos abrir mão da nossa zona de conforto para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado. Paulo fica calado, vai para a prisão, o Senhor liberta, salva muitas vidas e agora ele inaugura a igreja em Filipe. E é interessante nós entender que quando Paulo corre para Filipe, esta corrida de Paulo foi a porta de entrada para o Ocidente, para a Europa. A Europa alcança os Estados Unidos na rua Azusa, um homem por nome Simon está pregando o evangelho. Daniel Berg Gunavingre vai lá e ouve a mensagem e é impactado pela mensagem transformadora e é batizado com o Espírito Santo. De lá ele vem ouvindo a voz do Senhor para Belém do Pará. E nesta corrida 2000, a Bíblia a história nos informa, e nós já ouvimos que no ano 2000 houve uma intervenção quando os missionários eles vieram aqui para Maceió. Quase 108 anos já se fazem que os missionários vieram, enviados do Belém do Pará, para aqui pregar a palavra de Deus, 1915 melhor. Então eles vêm aqui e pregam o evangelho, e hoje está esta potência, os santos salvos na pessoa bendita de Jesus, proclamando há 108 anos nesta cidade: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, prepara o homem e leva para os céus. Quem tem esta convicção e pode dar um glória para Jesus? Ao fundar esta igreja, Paulo segue viagem, e anos depois ele está na prisão em Roma, na sua primeira prisão, conforme Atos capítulo 28, versos 16 e o verso 30. E de lá ele escreve para esta igreja em Filipe que ele havia fundado. Paulo, ao escrever esta epístola, com 4 capítulos e 104 versículos, Paulo escreve para falar da alegria de servir a Jesus. Por 13 vezes, Paulo vai falar sobre regozijar-se, sobre alegrar-se no Senhor, sobre viver uma vida digna em alegria com o Senhor. Apesar de estar preso, mas Paulo fala da alegria desta igreja. É interessante notarmos que nesta epístola, Paulo não vai falar de problema surgente nesta igreja. O único problema que Paulo vai tratar
está no capítulo 4, versículo de número 2, quando houve um probleminha entre a irmã Evódica e Síntique. Elas tiveram um problema, de repente uma disse: eu rejo melhor do que você, a outra disse: eu canto melhor, e houve um probleminha. Paulo escreve para esses irmãos, falando para abraçar a irmã Evódica e a Síntique, e diz aos obreiros: sinta o mesmo, essas irmãs trabalharem, então é digna de perdão, ajude estas mulheres. Mas Paulo coloca um exemplo. Paulo disse: eu vou dar um exemplo para vocês, e o exemplo que Paulo dá é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Ele escreve o capítulo 2, e ele diz da seguinte forma: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algumas entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. E Paulo coloca o exemplo. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo diz: sendo ele em forma de Deus, não subjugou ou não prerroga, a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E Paulo continua, diz: por esta razão, por este motivo, por esta atitude que ele toma, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que através do nome precioso, para que através do nome magnífico, para que através do nome santo, para que através do nome único, para que através do nome, o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua fará uma confissão. Qual é a confissão? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Já era para tu ter dado glória. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que nós podemos esta noite levantar a nossa mão bem alta aos céus e declarar em alto e bom som, para que todo mundo veja e saiba que Jesus Cristo é o Senhor? Quem pode gritar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai? Uma vez mais, vamos gritar: Jesus Cristo. A gente pode fazer melhor, uma vez mais: Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a Ele seja a majestade. Este nome está acima de todo o nome. Este nome é o nome da causa causadora, não causável. Este nome é o jeito que dá jeito a
aquilo que não tem jeito. Este nome é o nome que salva o mais vil pecador. Este nome é o nome do Alfa, mas é também o nome do Ômega. Este nome é o nome do primeiro, mas é o nome também do derradeiro. Este nome é o nome do que pode, é o nome do que faz, é o nome do que perdoa, é o nome do que liberta, é o nome do que redime, é o nome do que restaura. Este é o nome que deve ser aclamado e proclamado. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós lemos esse texto, nos abre parêntese para fazermos algumas perguntas. E a pergunta que eu faço ao ler esse texto é: por que este nome está acima de todo o nome? E algumas razões a Bíblia nos apresenta para que e o porquê que este nome está acima de todo o nome. Em primeiro lugar, o nome de Jesus está acima de todo o nome, porque este é o nome, o único nome que pode perdoar pecados. Quem pode dizer amém? Capítulo de número 1 do Evangelho escrito por Mateus, versículo de número 21. O anjo diz para José: a tua mulher Maria dará à luz a um filho, e pô-lo-ás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o único nome que pode perdoar pecados é o nome poderoso de Jesus. O homem, após pecar, só tem um caminho, só tem um remédio para sanar, para perdoar os seus pecados. E este nome é um nome precioso de Jesus. Capítulo de número 2 do livro do Gênesis, versículos 16 e 17. Após o Senhor formar o homem, o Senhor lhes dá uma ordem dizendo: de toda árvore que está no jardim, deles comerei livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo de número 1 do livro ou da carta a Tiago, capítulo 1, verso de número 15, Tiago diz: havendo, pois, a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 12, a Bíblia diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, assim todos pecaram. Isaías, lá no capítulo de número 59, versículo de número 2, Isaías diz que o pecado e a iniquidade do homem fazem divisão entre o homem e Deus. Capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 39, a Bíblia diz de que se queixa-se o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Capítulo 6 da carta aos Romanos, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem estava morto nos seus delitos e pecados, mas apareceu um que nasceu de mulher,
E a ordem do anjo para José é: coloque-o, o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Capítulo 2 de Marcos, versículo 5, quando desceram paralítico diante dele, ele olhou para o moço e disse: perdoados estão os teus pecados. Mas não só foi para aquele moço que desceu na maca, ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para nós e também exclamou: glória seja dado ao seu nome, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. E sabe o que é que ele fez com nossos pecados? Ele pegou, lançou no mar do esquecimento, e eu quero crer que até uma placa foi colocada lá: é proibido pescar, porque aquele que pode perdoar pecado já nos perdoou, nos santificou, nos regenerou, e hoje somos salvos por sua graça. Quem entende isto e pode dar glória para ele, ele é o único que pode perdoar pecados. Segundo lugar, por que este nome está acima de todo nome? Porque só este nome nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. João capítulo 2, ou melhor, capítulo de número 1 do Evangelho escrito por João, versículo de número 11 e 12, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o que, meus irmãos? O poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Eu faço uma pergunta aqui esta noite: quem já creu no nome do unigênito Filho de Deus, levante a mão. Você agora é filho de Deus. Ele deu o poder, ele deu o consentimento de sermos feitos filhos de Deus, e hoje podemos sair glorificando e dizendo: eu sou filho de Deus, e o meu irmão mais velho se chama Jesus Cristo, aquele que me deu o poder de ser feito filho do Pai, para a glória do seu nome. Por que este nome está acima de todos os nomes? Este nome está acima de todo o nome. Em terceiro lugar, porque este é o único nome que pode salvar. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Capítulo 4 do livro de Atos, versículo de número 12. Pedro, cheio do Espírito Santo, proclama dizendo: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome que pode salvar, e este não é o nome de Abraão. Só há um nome que pode salvar, e não é o nome de Isaac, nem tampouco de Jacó. Só há um nome que pode salvar, e este não é o nome de Pedro, não é o nome de João, não é o nome de Cida, não é o nome de Maria. Só há um nome que pode salvar, e eu vou dizer o nome dele, para que todos possam ouvir em alto e bom som. Só há um nome que salva, e o nome dele é Jesus Cristo. Este é o único que pode salvar. Este é o Salvador da humanidade, e ele é suficiente para alcançar o mundo inteiro perdido. Jesus pode salvar a humanidade inteira. Jesus tem poder para salvar todos quanto está perdido. Quem pode crer nesta palavra e levantando uma das suas mãos adorar este nome? Estão pregando por aí que este nome ele não consegue alcançar o mundo inteiro, porque uns ele alcança para salvação e outro para perdição. Isso é limitá-lo. Mas se nós olharmos a Bíblia, capítulo de número 22 do livro do Gênesis, versículo de número 13, ele é o cordeiro ali que morreu no lugar do indivíduo, no lugar do Isaac. Se olharmos Gênesis capítulo 3, versículo 21, ele é o cordeiro que morreu para alcançar o casal, para vestir Adão e Eva.
Se nós olharmos o que está no Êxodo capítulo 12, verso 1 a 4, ele é o cordeiro que morreu para que as famílias fossem salvas. Capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 9, ele é o cordeiro que morreu para que a nação tivesse vitória. Isaías capítulo 53 do verso 1 a 7, ele é o cordeiro que morreu para que todos os que crescem no seu nome tivessem salvação. Capítulo 1 do evangelho escrito por João, versículo de número 29, ele é o cordeiro que alcança não só o indivíduo, ele é o cordeiro que alcança não só o casal, ele é o cordeiro que alcança não só as famílias, ele é o cordeiro que alcança não só a nação, ele é o cordeiro que alcança não só os que crêem no seu nome. João o Batista o apresenta dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O alcance do cordeiro é o mundo, porque em nenhum outro há salvação. Só há um nome que pode salvar, e eu vou perguntar o nome dele e você responde para que todos possam ouvir. Qual é o nome do único Salvador da humanidade? Não tá, a gente pode fazer melhor, porque para falar deste nome tem que se empolgar. Se não for para se empolgar para falar dele, é melhor não falar. Eu pergunto e você responde: qual o nome do único Salvador da humanidade? Ele é o Salvador da humanidade. Estamos há 108 anos de comemoração nas Assembleias de Deus aqui no estado das Alagoas. É 108 anos que Ele salva, é 108 anos que Ele faz milagre, é 108 anos que Ele está agindo em nosso meio. E eu não me canso de dizer: o nome do único Salvador para o estado das Alagoas, para o Brasil e para o mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador da humanidade. Por que este nome está acima de todo o nome? Quarto lugar, porque este é o único nome que pode curar. Tiago capítulo 5 verso 14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros e ore sobre ele ungindo com azeite em nome, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se-lhe-á perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então permita-lhes dizer: o que cura o doente não é o lenço molhado de suor de quem quer que seja. O que cura doente não é água em cima de um receptor. O que cura doente não é lenço ungido, nem óleo ungido. O que cura o doente é a oração feita no nome de Jesus. É a oração feita no nome de Jesus. Capítulo 3 do livro de Atos, versículo 6. Pedro diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esta noite, na autoridade deste nome, eu quero ministrar cura sobre a tua vida. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Enfermidade, largue o meu irmão agora. Enfermidade, deixa a minha irmã agora. Seja curado no nome de Jesus. Você crê em cura? Você crê em cura da parte dele? Então, em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora. Leito que por revalácia, rebicomataya, boderravasi. Livre por me amanda racera marraia. O limite para capada calabore me anda semarraia. Cura da parte dele está acontecendo esta noite. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Se não for pedir muito, eu quero pedir para esses obreiros: estenda as mãos em direção a esta plenária e ministre sobre eles. Enta capato rebadaca la xandaraia. Prepara para dar o culto de ação
ação de graças, porque esta noite você está sendo curado em nome de Jesus. Aqueles que creem, glorifica a poder. Este nome cura. Às vezes dizemos que este nome ainda cura. Não, ele nunca deixou de curar. É 108 anos ele curando neste lugar. E nós somos testemunhas vivas. Quem é testemunha viva de que ele cura? Levante a mão e adore a ele. Ele cura. Quinto lugar, por que este nome está acima de todo o nome? Oh glória! Este nome está acima de todo o nome, porque neste ou a este nome, os demônios obedecem e saem. Quem diz amém? Capítulo 10 de Lucas, verso de número 17. Os discípulos voltaram trazendo um relatório para Jesus e disseram: Senhor, é bom demais pregar no teu nome, porque pelo teu nome até os demônios se sujeitam e saem. O que está faltando é a gente usar a ferramenta, usar o nome. O que está faltando é voltarmos a pregar sobre o nome nos nossos púlpitos. O nome dos nossos, a pregação dos nossos primórdios era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e leva para os céus. E já ouvimos esta noite o nosso presidente dizer: não precisamos de inovação, não precisamos de coisa nova, vamos ficar com a palavra, vamos ficar com a palavra. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e expulsa demônio a poder no seu nome. E quando os discípulos dizem: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam e saem, Jesus diz: isso é verdade, porque eu via Satanás como o raio que caía dos céus. Não é eu via. Revista Corrigida. Eu via Satanás como o raio cair do céu. Sabe o que isso significa? Por onde passava um servo de Deus levando o nome, Satanás tinha que ir caindo das regiões celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa ter medo de vela preta, de vela branca, de vela encarnada. Não precisa ter medo de sexta-feira 13, de passar na encruzilhada. Não precisa ter medo de gato preto, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Receba a autoridade de Deus esta noite. Quem tem que correr não é você do teu bairro. Quem tem que correr é a capetada do inferno. Não é você que tem que mudar. Quem tem que mudar para as profundezas do inferno é Satanás e os seus anjos, a poder do nome. A poder. Pode abrir a boca e declarar: a poder do nome de Jesus. Capetada do inferno vai deixando esta região e caindo por terra, a poder do nome de Jesus. Receba autoridade. Receba autoridade. Você que tem medo do escuro, que tem medo de sexta-feira 13, que tem medo de gato preto, receba autoridade no nome. Receba autoridade no nome. Eu acredito que não tem obreiro que tenha medo dessas coisas não. Mas se tiver algum obreiro medroso esta noite, receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Para onde passar, onde pisar, a capetada até cair por terra, e respeitar o nome. O nome. O nome. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo: a capetada tem que respeitar o nome que está acima de todo. É isso aí, pode abrir a boca e glorificar, porque a partir deste o Senhor vai revestir crente com tanta autoridade que você vai chegar na tua rua, no teu bairro,
gritando a poder no nome de Jesus. Eita, minha irmã, o Senhor te dá autoridade para entrar na tua casa, dizendo: espírito do vício, sai daqui. Espírito da contenda, sai daqui. Receba autoridade, meu querido. Receba autoridade. É 108 anos cheio da glória, da presença e do nome. Recebam autoridade. Sexto lugar, por que este nome está acima de todo nome? Porque este é o único nome do mediador entre Deus e os homens. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo. É uma festa, gente. É 108 anos. É pra gente estar virando ao avesso esta noite, falando do nome que está acima de todo nome. Ele é o único mediador. E sabe qual que é o nome dele, pastor Agapito? Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o mediador. Sétimo lugar, por que este nome está acima de todo nome? Porque esse é o único nome imutável. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Ele fez ontem, Ele faz hoje, fará eternamente. Ele esteve ontem, está hoje, estará eternamente. Ele é imutável. Quem são mutáveis somos nós, mas Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele é o imutável. Quem diz glória a este nome? Oitavo lugar, por que este nome está acima de todo nome? Porque este é o nome do único advogado. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecar, vocês têm um advogado para com o Pai. E sabe qual que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Não, eu vou dizer de novo: Jesus Cristo, o justo. Eu não me canso de falar deste nome, Jesus Cristo, o justo. Decaio, parme, o relavacime, orra. Por que este nome está acima de todo o nome? Em nono lugar, porque este é o nome daquele que em breve virá nos buscar. Eu vou dizer de novo, porque teve crente que perdeu a oportunidade. Por que este nome está acima de todos os nomes? Porque este é o único nome daquele que em breve virá nos buscar. Deixa eu fazer uma pergunta para você esta noite. Você acredita ainda em arrebatamento? E aí, obreiro, acredita em arrebatamento ainda? Nós aprendemos esta manhã na EBO, pastor Júlio dizendo de muitos teólogos que já não crê mais no arrebatamento. Tem muitos pregadores dizendo que arrebatamento é mito e utopia. Mas eu apresento um nome que fez uma promessa. E seca-se a erva e cai as flores, mas sua palavra subsiste eternamente. E o nome dele é Jesus. Ele fez uma promessa.
João capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Há dias atrás na faculdade um aluno me perguntou: pastor Emanuel, professor, me explique quais dos céus nós vamos estar quando Jesus arrebatar a igreja. Vamos estar no primeiro céu, no segundo ou no terceiro, uma vez que Paulo foi até o terceiro céu. Nós vamos estar no sétimo céu, se David Este está correto, ele fala dos 7 céus para trazer a probabilidade da perfeição de Deus. E ele me perguntou: e aí, quais dos céus nós estaremos? E tem hora que os alunos nos perguntam algo que nos foge a resposta, e temos que ter a humildade de dizer: não sei a resposta. E foi o que eu lhes disse: eu não sei a resposta, mas se te serve de conforto, Jesus fez uma promessa. Ele disse que virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, você vai estar também. Eu não sei qual dos céus, eu disse a ele, mas aonde Jesus estiver, nós vamos estar com ele. Então é irrelevante querer saber se é primeiro, segundo, terceiro. Se ele estiver no primeiro, nós estamos junto com ele. Se estiver no segundo, nós estamos juntos e misturados. Se for para o terceiro, estamos juntos, misturados, santificados e dando glória ao seu nome. Ele fez a promessa. Ele fez a promessa, e os anjos autenticaram a veracidade desse assunto. Capítulo 1 de Atos, versículo 10 e 11. Quando ele subiu de assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando. 2 varões vestidos de branco se apresentou a eles, dizendo: varões galileus, porque estáis a olhar para cima? Este Jesus que foi recebido em cima dos céus, um dia ele voltará, assim como para os céus o viste subir. E esta palavra é fiel, esta palavra é fiel, esta palavra é fiel, eu acredito. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 16. Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 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 Eu creio no arrebatamento. Eu creio no nome que fez a promessa. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 37. A Bíblia diz: porque ainda há um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, não tardará. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18. João disse: filhinho, é já a última hora. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8 e 9. A Bíblia diz: filhinho, não ignoreis uma coisa, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse 3 e 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7, o próprio Jesus diz: eis que presto venho. Capítulo 22, verso 12, capítulo 22, verso 12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas obras, segundo as suas obras. 22 de Apocalipse, versículo 20, a Bíblia diz:
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E João fecha o livro dizendo amém. Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Será que esta noite nós podemos gritar Maranata? Levante a mão e grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma vez mais, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Filmem isso, por favor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos gritar uma vez mais. Eicho revasi me cabarrai. Eicho que maracanto rebarabachandaraya. Ele fez uma promessa que viria nos buscar. E eu penso que se tem um versículo que nós temos que lê-lo de manhã, à tarde, à noite, é Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito esta noite está dizendo: vem. A igreja aqui deste grande ginásio está dizendo: vem. Quem ouve esta noite também pode vir. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque a porta da graça ainda não se fechou, mas muito em breve a trombeta vai soar e nós estaremos para sempre com o Senhor. E quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Eu estou entrando para a conclusão, mas eu preciso lembrar-lhes da parábola de Jesus lá de Lucas 10, a partir do verso número 30. A parábola ali do bom samaritano, e vocês conhecem, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, no caminho foi pego por salteadores, espancaram e deixaram meio morto. E naquela ocasião está passando um sacerdote que viu o moço, deixou e passou de largo. Pelo mesmo caminho está passando um levita que viu o moço caído, também fez o mesmo, passou de largo. Mas ocasionalmente está vindo o samaritano, viu o moço caído, não foi embora, mas sentiu íntima compaixão por ele. Desceu do seu animal, atou as suas feridas, colocou azeite e vinho, montou-o em sua cavalgadura e levou ele até a estalagem e cuidou dele. No dia seguinte chamou o hospedeiro e deu 2 dinheiros e disse: cuide dele, e se precisar gastar mais com ele, gaste, porque quando eu voltar, eu te pagarei. Eu gosto da analogia do Alan Furquim, que ele diz o seguinte: que o homem que descia de Jerusalém para Jericó representa nós, o homem, a humanidade. O ladrão representa Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Sacerdote levita representa a religião, que nem sempre fará alguma coisa por alguém que está caído. O samaritano representa Cristo, que não passa de largo, mas para. Sentiu íntima compaixão. Desceu, que fala do momento em que ele encarna. Pegou o moço caído, limpou as feridas, colocou azeite e vinho, pastor Demétrio, e levou o moço até a estalagem que representa a igreja. Só que lá ele não foi embora, ele cuidou dele aquele dia, falando dos 33 anos que Cristo esteve na terra. No dia seguinte ele chamou o hospedeiro, o Espírito Santo, e disse: está aqui 2 dinheiros, cuide do Emanuel, cuide do José Orisvaldo, cuide do José Carlos, cuide da Maria e do José. Eu vou te pagar antecipado. Está 2 dinheiros aqui que fala do sacrifício dele na cruz. Eu vou voltar. Se precisar gastar mais com ele, gaste, porque eu voltarei. Quando eu voltar, eu te pago. Mateus capítulo 20, a Bíblia diz que o trabalho, 1 dinheiro, era o salário de um dia. A Bíblia diz que o moço deu 2 dinheiros. Segunda de Pedro 3:8 diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Na escatologia bíblica, aquele moço estava pensando em ficar 2000 anos fora e pagou antecipado. Mas disse: para que não haja especulação com relação à minha volta, continue investindo nele e nela, porque a certeza é: eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu te pago. Deixa eu dizer para vocês, os 2 dinheiros já foram gastos, já passou 2000 anos. Estamos no acréscimo. E não vai demorar muito. Aquele cujo nome está acima de todo nome, vai bater na porta da estalagem. Você e eu já estaremos sarados. Ele nos dirá: vamos para casa. E vai nos levar para casa, pois ele fez uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu encerro dizendo: em 10º lugar, este nome está acima de todo nome, porque a este nome todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quem não se dobrar em vida, vai ter que se dobrar diante do trono branco. Quem não confessar em vida, diante do trono branco vai ter que ressuscitar, vai ter que se dobrar e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou confessa agora, ou confessará diante do trono branco. Nós que temos a mente de Cristo, já nos curvamos, já nos prostramos agora, já nos dobramos agora e já confessamos: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Já falamos que este nome é o nome que está acima de todo nome. Quem pode esta noite se coloque de pé para me devolver o microfone a quem de direito, e nós iremos declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. 108 anos das Assembleias de Deus do estado das Alagoas, declarando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Levante a sua mão aos céus. Declare comigo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o Senhor da minha família, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o Senhor do estado das Alagoas. Se empolgue para falar isso: para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, para a glória de Deus o Pai. Se isto é verdade, dê a maior glória que você puder dar a Jesus Cristo, o Senhor.